Fala galera, um bom dia de hoje para vocês, um abraço aí para todo mundo. Eu postei um vídeo, esse agora é o parte 2. Eu postei um vídeo, Deus, a vida, a criação, o pecado, a morte, o mal e Deus. Tá aí pra gente raciocinar, tá o vídeo já postado aí, o parte um. Na verdade não é nem um vídeo feito meu, mas que eu achei muito interessante. É um grupo que eles misturam dança com teatro, eles fazem uma coisa muito bonita, eles fizeram como se fosse uma peça dançada e ao mesmo tempo meio que uns malabarismos, uma sincronia linda demais. E eles trouxeram essa mensagem pra gente, a mensagem da criação, a mensagem de que Deus criou o homem e a mulher, e eram seres perfeitos, mas que quando veio o pecado, a vida deles se tornou tenebrosa. Coisas ruins começaram a acontecer, seres ruins começaram a existir não, né? A interferir na vida deles. Isso acontece também com a gente. E é difícil perceber que a gente toma o nosso caminho longe de Deus, a gente tem vida, a gente é um ser criado, a gente tem nosso próprio corpo, mas a gente foi feito por Deus e para a honra e glória de Deus. Só que aí a gente decide andar sozinho. E o que que acontece? Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. E acaba que a gente não consegue andar sozinho. Ou a gente está bem acompanhado ou está mal acompanhado. Ou está do lado de Deus ou do lado do diabo. Infelizmente acontece isso. A gente às vezes se coloca como descrente, tudo bem. A gente pode até tomar essa decisão. Mas a realidade que eu tenho para falar é que o muro, vou contar uma história antes de falar isso. Tinha um rapaz, um jovem, ele estava caminhando por cima do muro. O muro era até meio extenso, parecia um caminho. E o jovem estava trilhando essa jornada. E de um lado, os anjos de Deus falavam: jovem, venha, desça para cá. A gente quer te salvar, a gente quer fazer o bem. Jesus te ama. E do outro lado, tinham demônios, o próprio Satanás, e lá tinha um grande silêncio. Um grande silêncio. E aquele jovem, intrigado, em cima do muro, olhou para os anjos e falou: olha só, eu acho que eu não vou ficar com vocês não, estranho, vocês estão gritando, vocês querem que eu vou para aí, vocês estão me chamando e tudo, estão me convidando, estão falando que é bom, mas olha só, eu vou ouvir o que eles têm a me oferecer ali também. Sei que vocês estão me falando é bom, mas eu quero ouvir o que eles têm a dizer, porque eles estão nem preocupados. Vou falar com eles, talvez a proposta deles seja melhor do que a tua. Falou com o anjo. E o rapaz continuou andando, por cima do muro. Aí perguntou, né, pra um demôniozinho que tava assim do outro lado do muro. Falou com ele: olha só, rapaz, seu demônio. É. Por que vocês não estão me convidando a estar aí? Eles estão me chamando, eles querem tanto o meu bem, mas vocês não me oferecem nada. O rapaz falou assim, o, o anjo de luz apagada já. E sabe o que o demônio respondeu pra ele? Falou: jovem, a gente não tá gritando, a gente não tá te convidando a vir pro nosso lado, porque o muro é nosso. Foi a gente que construiu. Ui. Quando o jovem escutou isso, ele percebeu que, estando em cima do muro, estando indeciso, ele infelizmente já estava de um lado. Mas aí tá. Não se assuste, por exemplo, se tua vida hoje está num caminho afastado de Deus, mas tenha na tua mentalidade que você é julgado pela luz que você conhece. Se tu conhece um pouquinho de Deus, que todo ser humano tem a lei gravada no coração, mesmo sem conhecer nada sobre Deus, sobre religião, sobre cristianismo, sobre qualquer coisa, creio que todo mundo tem uma lei dentro de si que te fala o que é certo e o que é errado. Então, busca fazer sempre o teu melhor. Mas aí tá, ainda que nesse vídeo que eu postei antes, fala sem palavras, ele explica que as pessoas, às vezes, mesmo querendo fazer o bem, às vezes querendo fugir do mal, sabe? Que às vezes
a gente cresce, começa a andar sozinho, mas a gente se coloca em lugares ruins e que a gente não consegue sair sem ajuda. E o inimigo segura a gente corre, ele garra, a gente corre, ele garra de novo. Só que é lindo saber que Deus dá a vida, nos cria, e nos permite viver. Depois disso, infelizmente, a gente tem a escolha de pecar, ou fazer certo, e às vezes a gente escolhe pecar, quase sempre. E com o pecado vem a morte, o salário do pecado é a morte. E com a morte vem o mal, começa a acontecer coisas ruins e as pessoas más, ou o próprio inimigo e seus anjos caídos começam a nos rodear. A gente passa a estar do lado dele, infelizmente. O Silvio Santos tem uma frase que fala mais ou menos assim: o ser humano quando tem razão, e Deus está do lado dele, ele vence tudo, tudo. Mas o ser humano quando não está com a razão, cara, vou até refazer a frase. O ser humano quando tem razão e Deus está contigo, Deus é teu advogado e o ser humano vence tudo. Presta atenção nisso, escuta esse papo. Mas o ser humano, quando não está com a razão, Deus não está contigo, Satanás é teu advogado e Deus passa a ser teu juiz. Aí se torna algo muito difícil. Mas pode acreditar que assim como Deus criou o mundo, do nada, para pensar aí, o mundo não existia, certo? Eu tenho na minha mente assim, porque eu também já fui meio descrente, mas eu guardo na minha cabeça assim. Antes de tudo existir, o que que existia? Ó, antes de tudo existir, o que que existia? Nada. Se, se tudo deixar de existir, o que continua existindo? Nada. O nada é eterno. Deus é eterno. Deus não tem começo nem tem fim. Ele sempre existiu. E ele consegue criar sem matéria-prima. A gente, para criar, por exemplo, uma pipa, precisa de um bambu. Deus não. Para criar o bambu, ele precisa da palavra, ele precisa dele próprio. Se Deus teve capacidade de criar o mundo, ele pode criar um coração novo para tu também. Pode criar uma vida nova, pode reconstituir todas as dificuldades que tu tem passado. Então bota fé, rema contra a maré, acredite em Deus, meu irmão, e venha quem quiser, porque contra Deus, ninguém é. Um abraço, mano.